Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente tem feito aí um webinar por mês para manter essa proximidade com os nossos clientes, para trazer para vocês conteúdos relevantes. E além dos webinários que a gente faz aqui, aí somente para os nossos clientes mesmo, como foram vocês convidados, clientes ou prospects, enfim, pessoas que a gente tem algum relacionamento, aí a gente tem as lives que são lá nos nossos canais. Semana que vem a gente vai falar sobre diferenciação de negócios com o Eduardo da Companhia Sinfônica, ele contando, né, como é que ele conseguiu fazer a diferenciação no negócio dele. Eu vou fazer essa live com ele lá no Instagram também. Ficam todos convidados para participar na quarta-feira que vem desta live no nosso canal do Instagram. Né? E os webinários mensais que a gente tem feito para trazer conteúdos de gestão, governança e desenvolvimento de liderança. A gente fez o mês passado com o Luiz Piscinin, aliás, foi o começo do mês, agora não sei mais. A gente fez no final do mês passado ou começo do mês de agosto com o Luiz Piscinin para falar para os RHs, né, o que o CEO quer falar para o RH, foi também uma conversa muito interessante. E hoje, então, temos aqui o Rafael. Rafael, eu queria que você apresentasse depois com mais detalhes, tá, Rafael, a sua experiência, mas Amém. nós estamos na parceria com o Rafael já há alguns anos, né? E a gente tem conseguido ajudar muitas empresas da nossa região nas suas demandas de governança, de estruturação societária, de acordos de sócios e também trabalhar agora a questão de M&A, fusão, aquisição, questões tributárias também, que o escritório do Rafael é especialista nesses temas e a gente tem trazido para cá e tido retorno muito positivo desses nossos clientes, tá? Então, Rafael vai falar hoje conosco e depois, claro, se cada um de vocês quiser uma conversa individual com o Rafael, quiser um momento para trazer as preocupações de vocês ou ter algum tipo de apoio com o Rafael, fiquem super à vontade e a gente está à disposição para ajudar vocês nesse sentido, tá bem? Então, muito feliz de ver vocês aqui com saúde, graças a Deus, né, gente? Agora é a coisa que mais importa, o resto a gente administra, né? E vamos lá, Rafael, seja bem-vindo mais uma vez, então, aqui para o nosso encontro com os nossos clientes. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, Lorena. Boa noite a todos, pessoal. Primeiro, eu agradeço aí ao Grupo Valor pelo convite. Mais uma vez, estar presente aí no evento de vocês é uma honra para mim. Agradeço a Cris, agradeço ao Mário e a todos da Valor que estão presentes aqui nesse webinar de hoje. Bom, só para me apresentar rapidamente aí para a gente ir direto ao objetivo principal da noite, né? Meu nome é Rafael Lacerda, eu sou fundador da Lacerda Diniz e Sena. É um escritório que foi fundado em 98, tá? Então tem 22 anos que eu tenho a banca aqui em Minas Gerais. Nós somos uma equipe hoje de 100 profissionais, tá? São mais ou menos aí 60 advogados, temos 20 consultores fiscais, a maioria deles aí são contadores, auditores, egressos de Big Four, que a gente faz um trabalho também muito forte de revisão fiscal, revisão tributária, né? E acabam também que esse pessoal ajuda muito na estruturação societária, nos projetos de M&A, tá? A minha área de atuação específica é o tema que me traz aqui hoje, que é a parte de M&A, né, que é a fusão e aquisição, compra e venda de empresas, e eu atuo também na parte de reorganização societária, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Foi esse ponto que me levou até a Lorena, a Cris, já devem ter aí alguns anos que a gente trabalha em parceria aí no Mato Grosso. Eu vou com certa frequência aí no estado, até o início dessa parceria eu não conhecia o Mato Grosso, eu me apaixonei pelo Mato Grosso. E é engraçado que todo mundo da minha equipe que vai até o estado do Mato Grosso se apaixona também, vê a força do agronegócio, vê a força do interior do Mato Grosso. Eu acho que é um negócio assim, para a gente realmente é surpreendente, porque a gente vê no telejornal a força do agronegócio, mas eu acho que só vendo em loco para sentir essa força, né? Então, quando eu conheci Sinop, Sorriso, Lagarto, Rondonópolis, eu fiquei maravilhado com o interior do Mato Grosso e adoro estar aí no estado de vocês, entendeu? Tem alguns conterrâneos meus aqui também, agradeço aí a presença. E como aqui nós não somos tantos, eu optei aqui em fazer com a Lorena um bate-papo mesmo sobre M&A, né? Eu acho que pode estar super aberto aí para as perguntas de todos. Eu vou tentar falar o menos juridiquês possível, até porque não combina comigo essa formalidade toda.
A minha ideia realmente é contar um pouco de como está o cenário do M&A no Brasil, quais são os requisitos para realmente se preparar para uma operação de venda ou de compra. Nós podemos estar falando aqui com tanto empresas vendedoras como também compradoras, né? Ao contrário do que muitos pensam e até do que está sendo noticiado, né? Eu vi aqui agora há pouco, eu joguei até no Google para ver como que estavam as notícias sobre M&A, de forma geral, de forma aleatória. Eu vi todos fazendo um cenário muito pessimista, né? De redução no número de operações, mas eu, pessoalmente, na prática, eu não tenho sentido isso, entendeu? Eu vou falar um pouquinho disso aqui no decorrer da nossa conversa, mas eu tenho sentido um momento muito aquecido e muito propício aí para as operações, né? Eu não concordo com as notícias que eu li aqui agora há pouco, e eu tenho aí números, né? Eu não comecei nesse mercado agora, eu tenho falado com fundos quase que diariamente e a gente está sentindo um aquecimento muito forte. Mas vamos lá, Lorena, você quer puxar algum tema inicial para a gente começar? Eu queria, sim, que a gente pudesse todo mundo ficar alinhado nisso, né? Acho que as questões de desafios, eu acho que é o primeiro ponto, né, Rafael, de falar dos desafios e de oportunidades, porque eu acho que todos que estão aqui hoje estão aqui porque, de uma certa forma, pensam que isso pode ser uma oportunidade um dia para eles ou já estão pensando nisso há algum tempo, né? Eu acho que é interessante a gente desmistificar essa questão, porque muitas vezes se pensa que M&A, fusão e aquisição é só para grande empresa, para multinacionais, e a gente está aqui com médias empresas, pequenas empresas que vão se tornar médias, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, inclusive trazendo alguns exemplos de empresas né, médias empresas que passaram pelo processo e como isso foi interessante para elas, né? Então, primeiramente, falar disso, dos desafios, de por que a média empresa deveria olhar para a M&A com cuidado e depois você entrar especificamente no como do M&A. Pode ser assim? Pode, claro. Bom, esse ponto até me ajuda por quê? Porque o meu mercado de atuação é realmente o middle market. Eu trabalho, a minha clientela normal de volume é a empresa média. Eu trabalho com algumas grandes empresas aí que estão já na casa do faturamento em torno de 1 bilhão ou mais, mas as minhas empresas, o perfil dela, são empresas que faturam aí entre 30 a 500 milhões. Esse é o grande volume que eu tenho, né? E o que eu sinto hoje no nosso país é que essas empresas que são o alvo das operações de M&A. Tá? Esse mercado do middle market está muito aquecido. Realmente, se a gente pensasse no Brasil há 10 anos atrás, lá em 2010, 2009, 2008, se falava em operação de compra e venda, eram realmente operações muito grandiosas, né, envolvendo companhias muito grandes, grupos muito grandes. Quando vinham fundos estrangeiros ou empresas estrangeiras, compravam realmente companhias de renome nacional, que o Brasil inteiro conhecia. Isso era o que existia lá em 2008, 2009, 2007. De um tempo para cá, não é mais assim. Eu acabei de fazer uma operação de M&A com uma empresa optante do Simples. É uma empresa de bebida saudável. Tá? Ela faturou ano passado 4 milhões e 650, ela ficou perto do limite de estourar o Simples, mas a gente fez um M&A com ela e foi com um fundo de investimento, um fundo super conhecido. Quando a operação se iniciou, isso até me surpreendeu um pouco, um fundo paulista de renome nacional procurar uma empresa tão pequena, mas o que eles estavam apostando? É uma bebida ainda com uma concorrência muito pequena, muito baixa, são poucas indústrias do Brasil que atuam nesse segmento. Eles viram como que essa bebida hoje, qual que é o volume de vendas que ocorre nos Estados Unidos, principalmente, e falaram, pô, isso vai acontecer no nosso país. É uma bebida propícia para o nosso país, então vamos fazer um investimento. Então, eles compraram a empresa, um pedaço da empresa, projetando o faturamento dela para 5, 10 anos. E já entrando um pouquinho nisso, o preço de venda também foi feito com base numa projeção, não foi feito com base num valor de mercado que ela vale hoje. A empresa cresce 50% ao ano nos últimos 3 anos. Então, o que a gente fez ao avaliar a empresa? Nós projetamos essa receita para 2025, né? E aí foi possível mostrar para o fundo quanto que essa empresa iria estar faturando em 2025, qual que seria o EBITDA ou a margem de lucro dessa empresa em 2025, e a avaliação foi feita em cima disso, com base numa projeção de crescimento. Então,
hoje não é mais como era há 10 anos atrás. Antes se falava só em startup de tecnologia, né? A empresa pequena era sempre ligada à tecnologia. Hoje eu não concordo mais com isso. Eu estou vendo assim pequenas empresas serem realmente adquiridas ou por fundos ou por grupos maiores estratégicos concorrentes. Então aqui a gente faz operação de tudo quanto é tamanho. Hoje está muito em voga também a figura do investidor anjo, né? Foi uma mudança na legislação que foi feita, que foi muito bacana. Por exemplo, eu acabei de criar uma empresa com 5 empresários de Belo Horizonte, que eles aportaram o capital na qual eles querem investir 100 mil em cada empresa, em pequenas empresas. Pra você ter ideia, a primeira investida, ela é uma MEI, ela fatura menos de 60 mil ao mês, entendeu? Então, é uma empresa muito pequena, mas que eles viram uma possibilidade de crescimento grande. Então, eles entram comigo. Pode falar. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, então, inclusive, deixar todo mundo à vontade, gente. O bom da gente estar em poucas pessoas, né, é que a gente tem essa oportunidade de fazer pergunta aqui, então fiquem à vontade, se preferirem escrever, escrevam, se quiserem falar também, né, a gente está aqui para ouvi-los. Eu estou com o chat aberto aqui, inclusive, também, tá? Rafael, como é que as empresas fazem nesse momento para serem vistas, né? Porque uma coisa são as grandes corporações serem vistas para serem consideradas nesse tipo de cenário. Mas e as pequenas e médias empresas? Porque assim, às vezes eu ouço de clientes que estão pensando em vender e eles falam assim, Lorena, assim, vender não, né? Mas pensam em um dia vender, falam assim, não sei como é que vai ser, porque se eu oferecer a minha empresa, já desvaloriza a minha empresa nesse processo. Então, existe esse tipo de percepção. Como é que você vê isso? Como é que as empresas expõem os seus negócios, enfim, as pequenas, médias? O que funcionaria melhor para que houvesse uma exposição útil desse desejo, talvez, né? De uma fusão, de uma aquisição? Perfeito. Eu acho que são duas questões, né? A primeira, às vezes você tem empresas pequenas, mas que tem uma marca forte, né? Essa empresa de bebida que eu dei o exemplo, mesmo sendo uma empresa pequena, optante do Simples, ela já tinha uma marca conhecida no mercado dela. Então, se eu fosse no maior supermercado de Belo Horizonte e procurasse a bebida X, eu iria ver a marca dela em destaque. Então, ou seja, ela já tem aí uma marca, um nome que fala por si, mesmo sendo uma empresa pequena. Agora, vamos pensar num negócio que não tem essa visibilidade. Eu acho que a melhor forma de um empresário buscar um investidor é procurar uma boutique de M&A. Tá? O que é uma boutique de M&A? São empresas, tá? São empresas que trabalham especificamente nesse mercado, tá? Que o empresário vai levar o seu negócio para uma boutique de M&A, vai apresentar o negócio que ele tem em mãos para essa boutique de M&A, os caras vão avaliar a viabilidade financeira do negócio, o tanto que a atração que aquele negócio pode gerar para um investidor, seja nacional ou estrangeiro, e pela experiência que esses caras têm, eles conseguem falar, olha, com a margem de lucro que o seu segmento está dando, você ainda não está preparado para o M&A. Você tem que melhorar a rentabilidade. Ou então você não tem uma governança ainda que gere uma operação de M&A. Você tem muita informalidade ainda. Tá? A sua folha de pagamento, você tem muito PJ prestando serviço para a empresa. Os seus funcionários estão numa microempresa que prestam serviço para a empresa. Isso não é bem visto pela maioria dos investidores. Então, a boutique, que são pessoas especializadas nisso, elas conseguem, muitas vezes, nortear esse empresário até para dizer de forma clara se o momento atual é o momento propício. Né? Se é uma empresa séria, ela consegue dizer isso. Por exemplo, eu recebo algumas empresas aqui que na hora que a gente faz a chamada diligência preventiva, que é o quê? É quase um mapeamento daquela empresa antes de chegar no investidor, eu falo para eles, olha, se você não arrumar a casa nesse ponto, nesse ponto e nesse, você desvaloriza demais o seu negócio e você vai afugentar um possível investidor. Então, você tem que arrumar a casa nesses 3 pontos primeiro, para depois sim ser levado ao mercado. Mas eu acho que o cara que pensa em colocar a empresa dele à vista é realmente procurar escritórios e empresas especializadas em operações de fusão e aquisição. Entendeu, Lorena? Acho que é o melhor cenário aí. Muito bom, Rafael. E o que você está vendo de oportunidades, então? O que você está... traga alguns exemplos para nós, né? De médias empresas, de fusão, de aquisição. O que você está vendo de oportunidade e por onde a gente deveria começar?
tem alguns setores, né, que qualquer fundo que você conversa, qualquer boutique de M&A, vão ter setores que vão se repetir em 100% delas. Tá? O É setor o de saúde... agronegócio? Oi? É o Como é que é? agronegócio? Também. O agronegócio está nesse meio, com certeza está. O setor de saúde, por exemplo, né? A Soraya está aqui presente. É um setor que qualquer fundo hoje se fala em saúde. Tá? Tem movimentos que estão públicos aí, né? Nos últimos 60 dias, por exemplo, a XP lançou um fundo de investimento focado em oftalmologia. Ela comprou um primeiro hospital de olhos em Brasília. E começou um movimento, a XP começou um movimento de comprar várias outras clínicas e hospitais no Brasil. Isso está público, está na internet. Então, ou seja, a XP se voltando para a oftalmologia. Um outro fundo muito conhecido, Pátria, fez um movimento desse também anos atrás, focado em oftalmologia. Nós temos no setor de oncologia, já houve uma consolidação de mercado muito grande por um grupo até mineiro, comprou mais de 30 clínicas no Brasil. Então, saúde, e a pandemia veio a fortalecer isso, né? Foi um setor que se fortaleceu na pandemia, muitas vezes. Então, saúde é a bola da vez. Educação está muito forte, né? Principalmente o ensino superior, faculdades e universidades. Tá? Eu tenho visto estudos sobre ensinos técnicos, que ainda é um mercado pouco desenvolvido no Brasil. Tem fundos que estão querendo investir especificamente em ensino técnico. A parte de fintechs, né? As empresas financeiras que ligadas ao setor de tecnologia, proteção de dados e segurança de dados, alimentos é um mercado que, principalmente a indústria alimentícia, ela não para de ser provocada o tempo inteiro. Aí muitas vezes não são fundos, é a própria verticalização do setor. Então, são indústrias maiores ou indústrias estrangeiras comprando indústrias brasileiras. Então, são mercados que estão muito em voga. E a tecnologia, né? A TI, qualquer pesquisa que se faça no Brasil nos últimos 10 anos, a TI está no topo da cadeia em termos de operação de M&A. Ela sempre está no topo da cadeia, é o primeiro lugar. Tá? Tem uma pergunta aqui da Elisete, eu posso responder, Lorena? Ela está perguntando aqui qual que é o melhor momento para iniciar uma operação de M&A e se eu acredito que temos que efetuar uma análise prévia, uma análise antes da operação. Bom, gente, eu sempre falo o seguinte, porque o que vocês têm que pensar? Quando o investidor começa uma operação de M&A, ele vai contratar um escritório de advocacia, ele vai contratar uma empresa de auditoria para fazer uma auditoria na empresa. E vamos lá, via de regra, com raríssimas exceções, o que esse escritório de advocacia e essa empresa de auditoria financeira e contábil contratado pelo investidor vai querer fazer? Ele vai querer fazer uma varredura na empresa para ver o estado que aquela empresa está. E ele tem uma missão que é o seguinte, tá? É uma missão que não vai ser falada em momento nenhum com vocês, vendedores. Mas ele vai tentar desvalorizar o negócio de vocês. Ele vai tentar achar passivos ocultos, ele vai tentar achar contingências trabalhistas, fiscais, ambientais, civis. Para quê? Para tentar reduzir o preço de aquisição. Né? Então, e vamos lá, você pegar uma empresa hoje, com a quantidade de leis que nós temos, né? Principalmente tributárias, você auditar uma empresa e não encontrar nada, achar uma perfeição, é quase impossível. Ontem à noite, por exemplo, eu fiz uma reunião justamente com o Hospital de Olhos, aqui do Triângulo Mineiro. Lá eles me contrataram para fazer uma diligência preventiva. E ontem foi a reunião para a entrega do resultado. Eu reuni uma equipe de 8 advogados do meu escritório e eram 5 sócios. Então, a gente apresentou a diligência. Olha, era um hospital super organizado. A minha conclusão, que ele me perguntou no final, o que eu achei da diligência? Era um hospital super organizado, mas foi um relatório que tinha 88 páginas. Tá? E você acha assim, tinha muito erro? Perto do que a gente vê na normalidade? Não. Mas tinha muita coisa para ser arrumada. Por quê? Todos vocês aqui devem ter uma empresa. Eu tenho uma empresa de advocacia, a Lorena tem uma empresa de consultoria. Se a gente for vasculhar os nossos contratos de prestação de serviço, contratos de locação de máquina de cópia,
de materiais, de imóveis. Você encontra várias, às vezes, contratos vencidos, contratos cujo prazo de renovação já expirou e está por tempo indeterminado. Com prestador de serviço, o contrato já venceu há 3 meses e continuou do mesmo jeito, ninguém renovou. Tá? A parte tributária. Você encontra ali N situações em que, às vezes, o cara deixou de entregar uma obrigação acessória. Não é que ele deixou de pagar um tributo, ele deixou de entregar uma obrigação acessória. Na parte trabalhista, ele tem 2 supervisores na empresa, um que ganha 3 mil, outro que ganha 3.500. Isso gera equiparação se não tiver um plano de carga e salário bem definido. Então, tudo isso, para quem está auditando, é contingência. Se eu chegar lá e ver que tem um supervisor ganhando 3 mil e o outro 3.500, existe uma contingência de R$ 500 ali para aquele trabalhador, que se ele entrar com uma ação trabalhista e pedir uma equiparação, ele vai ganhar os últimos 5 anos disso, com todos os reflexos. O que a auditoria faz? Ela calcula aquela diferença, multiplica por 60 e pega a FGTS, pega 13º, pega todas as verbas, férias, etc., um terço de férias, e fala, ó, existe um passivo trabalhista aqui nesse funcionário de 10 mil. Só que na empresa que tem 100 funcionários, às vezes nós vamos achar contingência em 50. Então, nós vamos achar 300 mil de contingência trabalhista, nós vamos achar 400 mil de contingência tributária. Então, quando se faz uma análise prévia, você visualiza muitas coisas que você consegue contornar, outras não. Outras não vamos contornar. Mas é importante o empresário saber o seguinte, olha, tem uma bronca ali, cara. Se você for auditado num pente fino, a auditoria vai pegar isso aqui e o valor é 150 mil, mais ou menos. Tá? O que eu quero já falar? Quer dizer que na hora de comprar, esses 150 mil vão ser descontados? Não, não é assim que a banda toca. Tá? Isso pode ser contingenciado. O cara pode, às vezes, incluir na negociação, mas se você, vendedor, tiver assessorado, você não vai aceitar isso, porque aquela contingência ela pode acontecer ou não. Então, você vai criar algumas garantias para isso. Por exemplo, vamos dizer que o valor da operação seja 10 milhões. E a auditoria encontrou contingências que totalizam R$ 1,5 milhão. São contingências tributárias, trabalhistas. Como que é geralmente a prática disso? O cara quer te pagar 10 milhões, mas tem R$ 1,5 milhão de risco. Ele te paga 8,5 milhões e R$ 1,5 milhão vai para uma conta garantida, chamada geralmente de escrow, que é uma conta garantida. Essa conta é uma conta vinculada, é uma conta que fica em nome do comprador e do vendedor. E os contratos, eles criam regras para que haja liberação disso. Vou dar um exemplo. Passou-se um ano da operação. Do 1,5 milhão prescreveu 100 mil de tributo. Então, já tem um gatilho no contrato para liberar 100 mil para o vendedor. Ocorreu uma ação trabalhista daqui a 2 anos. A empresa foi condenada a pagar R$100 mil. O que o comprador faz? Ele vai lá e tira daquela conta vinculada e paga. Ele não desembolsa o dinheiro. Então, é uma garantia para os dois lados. É por isso que os contratos são muito amarrados e muito complexos, porque eles têm que prever isso tudo. Não adianta fazer contrato a toque de caixa, não adianta querer fazer uma operação em 60 dias, em 90 dias. Se isso acontecer, a tendência é que não seja uma operação bem feita, tá? Porque os contratos são extremamente detalhistas, complexos, porque os dois lados têm que ter muito cuidado. Rafael, antes de você responder a pergunta do Emanuel aqui, acho que alguém quer... Lorena, desculpa, posso só aproveitar um gatilho do que ele falou aí? O Rafael, e você falou um pouco sobre a questão dessa conta, né? Existem hoje alguns seguros que podem ser contratados também, né? Então, quem está, por exemplo, está dentro de um sócio que está vendendo uma empresa, alguma coisa do tipo, ele pode contratar um seguro para poder trazer esse tipo de proteção caso haja problemas trabalhistas ou coisa do tipo, né? As pessoas costumam contratar esse tipo de serviço? Como que é isso na prática? Como que é a sua experiência? Olha, na prática, geralmente esse seguro não tem sido contratado, tá? Primeiro porque as seguradoras elas fazem uma avaliação muito criteriosa da liberação desse seguro, né? É mais ou menos como se fosse um seguro, por exemplo. Hoje você pode garantir uma ação tributária na qual a sua empresa é devedora com um seguro judicial, um seguro garantia, né? Só que a seguradora, ao analisar os critérios para conceder ou não esse seguro, ela avalia isso com muita retidão e com muito critério.
Então, muitas vezes, os critérios não passam ou então custam muito caro o seguro. Tá? Porque o seguro, o cara vai pagar alguma coisa por ele. Então, às vezes, o vendedor ele prefere deixar o dinheiro numa conta extra, porque ele não está perdendo, aquela conta está sendo, inclusive, ela tá rentabilizando, né, porque está numa aplicação, do que desembolsar alguma coisa para pagar um seguro. Para os dois lados, talvez seja melhor colocar numa conta escrow, porque está rentabilizando e aquilo está valorizando. Se o dinheiro for liberado daqui a 5 anos, aquele 1,5 milhão que está lá, logicamente nós estamos num cenário hoje aí de um juros muito baixo, mas vamos dizer, daqui a 5 anos vai ter talvez 15%, 18% a mais, dependendo da aplicação, ou 10%, se for uma aplicação muito conservadora, ou até menos, se for um CDI, alguma coisa assim. Mas, geralmente, se avalia sempre pela escrow, entendeu? Ou então, alguma garantia real, alguma alienação fiduciária, seja de um imóvel, tá? Às vezes, as próprias cotas da empresa podem servir como parte de garantia, né? Porque, vamos lá, às vezes o investidor está comprando 30% da empresa. E aí ele vê uma contingência lá e ele fala, olha, eu quero como garantia mais 20% das cotas. Então, ele grava em alienação fiduciária 20% das cotas do fundador. Se aquela contingência acontecer e o fundador não for lá e honrar, aquele comprador virou dono de mais 20%, então ele passa a ter 50% da empresa. Então, você tem uma série de critérios que você pode fazer. A gente tenta construir alguma coisa junto com os envolvidos, né, que faça mais sentido. Tá? E isso não tem receita de bolo, é caso a caso. Tá? E, logicamente, sempre depende das duas partes estarem combinadas. Né? Tem investidor, por exemplo, o cara quer entrar e ele faz questão de ter o dinheiro numa conta, ele quer ter liquidez, ele não quer ter um imóvel como garantia, por exemplo. Tá? Ele não quer ter mais cotas da empresa, porque às vezes é um fundo, ele quer ter 30% do negócio, porque ele não quer ser sócio a vida inteira, quer comprar 30% para daqui a 5 anos vender com ágio de mais 50%. Ele não quer ser majoritário da empresa. Então, isso depende muito do vendedor, depende muito de quem está comprando. Tá? É realmente um acerto. E essa conta, Rafael, só um pouquinho, essa conta é como se fosse uma conta conjunta, vamos assim dizer. É uma conta que ela vai ser minha e vai ser dele. E aí, nessa cláusula contratual, aí o banco é um tipo fiador dessa conta, e aí para ele poder liberar para um ou para outro, é isso? Isso. Tanto é que essas operações, não quer dizer que não são todos os bancos que fazem, mas a gente que trabalha muito com isso, a gente já vai nos bancos que estão acostumados com essa operação de escrow, entendeu? Porque eles já têm um contrato padrão, já fica um gatilho muito determinado de como aquela conta pode ser movimentada. O comprador não movimenta ela sozinha, nem o vendedor movimenta ela sozinha. Tudo vai estar no contrato. Tá? Logicamente, se acontecer uma contingência e um lado de má-fé se nega a movimentar, você tem ali como resolver um conflito desse, tá? Que não é na justiça. Tá? Que é outra coisa também, só para antecipar um pouquinho. Justamente, geralmente, esses contratos se usa arbitragem, né? Se você não usa o fórum judicial, você não vai para o fórum de Cuiabá brigar, o fórum de Belo Horizonte, o fórum de São Paulo. Você vai para uma câmara arbitral, na qual especialistas vão definir aquilo, entendeu? Tá? Muito bom. Você podia responder... Só um pouquinho, Lorena, deixa eu só fazer um parênteses. Que ele falou aí da XP investindo em clínica de olhos, né? Essa semana eu fechei contrato com clínicas de olhos por exigência que a XP, para poder fazer essa avaliação, ela queria saber se a clínica tinha contrato com empresa de emergência no caso de alguma intercorrência. Então, realmente, eles estão ramificando a nível de Brasil mesmo. E o Fundo Pátria, né, como ele falou, Rafael, você sabe que ele comprou aquela AssistCare e comprou aquela casa, aquela Cora, né? A maior empresa de casa de idosos da América Latina, né? É o investimento do Fundo Pátria, além do investimento no home care. Não sei se é desse ponto. Essa da XP foi bem legal. Eu fechei 2 contratos por conta disso essa semana. Que bom, que bom. Tá surfando na onda de tabela aí, né? Bom demais. Rafael, a pergunta do Emanuel aqui, né? Quais são os principais indicadores analisados, tanto na visão de comprador quanto de vendedor, do vendedor? Tá, vamos lá, gente. Qualquer investidor, né, seja um fundo de investimento,
seja um concorrente estratégico, uma empresa do mercado, vamos lá, ele faz a operação principalmente por dois motivos. Primeiro, pela margem de lucro daquele negócio, né? Não é nem a receita, ele quer saber qual a margem daquele negócio. Então, é muito falado do EBITDA aí, né? Qual que é o EBITDA da empresa? Porque muitas vezes o critério de avaliação é um múltiplo de EBITDA, que é o lucro antes do imposto de renda, da contribuição social, depreciação, amortização. Então, esse indicador é um indicador importante, porque o investidor consegue saber como está o resultado do negócio. O problema que a gente encontra na maioria das empresas que eu trabalho, que são as médias e as pequenas empresas, é que muitas vezes o balanço não corresponde à realidade, né? Então, se a gente entrega o balanço nu e cru para o investidor, ele fala, não, pô, mas o EBITDA aqui dá 5%. Aí o empresário vai explicar, não, é porque eu jogo essa conta aqui como custo, mas não é custo, é investimento. Isso aqui é máquina que eu comprei, eu joguei lá como despesa para baixar meu imposto de renda. Ou seja, nessa hora, aí, vamos dizer assim, o feitiço volta contra o feiticeiro. O cara trabalhou o tempo inteiro a contabilidade dele para pagar menos imposto. Para pagar menos imposto, ele trabalha com uma margem de lucro menor, mas na hora que ele vai fazer uma venda, aquilo joga contra ele. Então, muitas vezes, a gente tem que apresentar o balanço contábil, eu vou chamar assim, mas tem que, às vezes, apresentar um balanço gerencial para mostrar para o investidor que, muitas vezes, um determinado valor ou rubrica está classificado de forma equivocada. Isso vale muito para investimento, né? O cara faz uma baita reforma na planta industrial, no supermercado, na clínica, no galpão, mas não coloca aquilo como investimento, coloca como despesa para tentar reduzir o custo. Só que aí você abaixa o lucro também. Então, na hora que o investidor vem e vê o lucro daquele tamanho, você tem que voltar. Não, aqui tem 1 milhão que foi investimento. Então, tira aqui da rubrica despesa que vai aumentar o meu lucro. Então, isso é muito comum da gente encontrar, pessoal. E aí você tem que realmente partir para um convencimento do comprador, né? Muitas vezes, se é um cara que está acostumado a já atuar nessa operação, ele vai entender, mas vai dar um pouco mais de trabalho para aquela empresa que tem a contabilidade totalmente real, que trabalha a conta de investimento como investimento, a conta de custo como custo, a conta de despesa como despesa. Tá? Então, vamos lá. A margem é muito importante. Às vezes o comprador também, gente, ele não está... Às vezes ele compra uma empresa que trabalha com uma margem desse tamanhozinho, mas, às vezes, ele está tirando uma marca concorrente do mercado, ou está trazendo aquela marca concorrente para o mix dele, né? Então, por exemplo, alimento. O alimento é muito comum, às vezes, o cara tem uma marca lá, eu vou falar aqui de Minas, do pão de queijo, que é o pão de queijo classe A. Tá? Ele vai lá e compra uma marca que é classe C e D, e ele joga para dentro da planta dele, ele usa duas marcas, é como se tivesse uma marca de combate. É quase que combater ele mesmo, mas não é que não concorre com ele, porque aquela marca é para a classe A, essa é para a classe C e D. Então, isso é muito comum. Então, às vezes, é uma jogada estratégica do investidor, né? Ele compra o concorrente, mesmo o concorrente tem uma margem ruim, mas para ganhar o mercado. Tá? Tá. Minha pergunta é: o lucro líquido é mais interessante? Ele vai olhar. Foi isso. Sua voz sumiu um pouquinho, não sei se foi só para mim, Soraya. Não, é o seguinte, ele vai olhar mais o EBITDA ou o lucro líquido? Ou tanto faz? Não, porque uma coisa também que é atrelada à outra, entendeu? O EBITDA, ele é o lucro ali antes do imposto da contribuição. Então, ele consegue, vendo o EBITDA, ele consegue ter uma noção muito clara do que é o lucro líquido. Então, ele vai pegar uma DRE e vai ver isso de forma muito clara, tanto o EBITDA quanto a última linha lá, que é o lucro líquido, é o lucro que sobra no bolso do acionista, entendeu? Rafael. Tá, mas o investimento não vai estar depois do EBITDA, entre o EBITDA e o lucro líquido? Geralmente, o EBITDA ele é maior que o lucro líquido, né? Então, quando você usa o múltiplo, o investidor ele vai querer usar o múltiplo em cima do EBITDA, tá? O que é melhor para o vendedor, logicamente, né? Agora, tem cenários. Eu tenho um cliente, por exemplo, que há 3 anos ele passou por uma operação de venda, e quando o investidor procurou ele, era um grupo suíço,
ele chegou e falou, o investidor chegou e falou, você já fez um valuation, né, que é a avaliação do negócio? Ele falou, não. Você não pretende fazer para a gente iniciar as conversas? Ele falou, não. Para mim, o meu negócio vale 1 bilhão. Para mim, é o valor que vale. 100% das cotas vale 1 bilhão. Eu estou confortável no meu negócio, o meu negócio está gerando lucro, o meu negócio está crescendo ano a ano, eu estou abrindo 2 novas plantas, então, para mim, só faz sentido se eu vender por 1 bilhão. Se você pegasse o balancete dele, o balanço do último ano, dos últimos 3 anos, você não ia encontrar qualquer critério racional de avaliação que chegasse numa conta de 1 bilhão. Mas vamos dizer lá assim, era o preço que dava conforto para ele avançar. Tá? E a operação durou 9 meses. Tá? O grupo comprou primeiramente 40% da empresa, avaliando o negócio por 1 bilhão, tá? E fez uma opção de compra de comprar mais 30% 2 anos depois. Exerceu essa compra no ano passado. Então, hoje, o grupo estrangeiro tem 70% do negócio. E qual foi o valuation? Foi o preço do fundador. Não tinha EBITDA, não tinha critério de fluxo de caixa descontado. Ele veio para a mesa e ele foi fiel. Olha, gente, o meu preço é esse. Eu não estou querendo vender um negócio. Vocês que querem comprar. Então, se for para vender, o preço é claro que o negócio dele não valia 500, não era isso. Mas se fosse num cenário normal, num valuation normal, o valor chegaria uns 750, 780. Ele conseguiu um ágio simplesmente pelo conforto que ele estava na operação e por bater o pé e falar, olha, se não for esse valor, não faz sentido para mim. E os caras seguiram, porque queriam entrar no Brasil, acharam que ele era um alvo estratégico para uma entrada no Brasil, e vamos lá, estão muito satisfeitos com a operação, mesmo tendo pagado um valor talvez acima do que valia, entendeu? Ô, Rafael, e esses M&As que têm acontecido de compra da empresa por interesse nas pessoas? Se não me engano, é Hack-Haring, não é isso? Uma coisa assim que pronuncia em inglês. Na verdade, tem algumas empresas, né, que o coração do negócio é o dono. Desculpa, não concluí a pergunta. E a minha intenção é entender o seguinte: esses tipos de interesses de M&A, eles são apoiados também na avaliação contábil pelo EBITDA, multiplicadores ali? Vamos lá. Muitas vezes, no preço de venda, está embutido, às vezes, vou chamar aqui o passe do fundador ou dos acionistas. Né? Porque tem negócios que o acionista é muito relevante. Vou pegar um exemplo que eu posso falar, a minha profissão, por exemplo, ou então o próprio hospital, que tem uma série de especialistas, né? O hospital de oncologia, tá? Tem médicos de renome lá de oncologia. Se vai uma pessoa comprar, um investidor comprar aquele hospital, o mais comum do mundo é que mantenha aquele acionista fundador. Por quê? Porque quem procura aquele hospital de oncologia, muitas vezes não está procurando o hospital X, está procurando o doutor José, o doutor Mário, a doutora Maria, entendeu? Então, eu vou te dar o exemplo da XP, dessa operação de oftalmologia. Eu estou participando de 2 operações com eles. Em todas, eles mantêm os acionistas fundadores. Por quê? Porque eles não querem perder o coração do negócio. Quem traz a clientela, muitas vezes, é o médico. Claro que, dependendo do porte que aquela empresa de saúde tomou, ela já atrai também clientes. Mas muitos vão ali, numa clínica de olhos, por exemplo, muitos vão ali por causa do oftalmologista, que é especialista em retina, o outro que é especialista em catarata, o outro que é especialista em lente de contato. Então, as pessoas procuram os nomes. Então, eles mantêm o acionista. Então, você tem algumas formas. Ou isso vai ser incorporado no preço, tá? Ou vai ser pago um prêmio para aquele cara permanecer por pelo menos mais X anos. Tá? Quando é um fundo de investimento comprando, o fundo de investimento, o que acontece? Ele não é especialista em nada. Ele é especialista em ganhar dinheiro. Tá? Então, se ele compra uma indústria de laticínio, ele quer que aquele fundador permaneça, porque ele quer vender a participação dele lá na frente. Então, para que ele consiga fazer com que o negócio continue girando e crescendo, ele precisa de quem entende do ramo de laticínio. Geralmente, o fundo ele quer colocar o diretor financeiro. Ele coloca o cara para controlar o caixa, tá? Porque os caras entendem de finanças.
Mas o coração da empresa, o cara que cuida do comercial ou da parte industrial, ele mantém o fundador. Já um concorrente às vezes não precisa do fundador. É uma empresa ali que já é do mercado de laticínio, vai ali, compra um concorrente e ele já usa o financeiro que já atua para ele, o comercial que já atua nas grandes redes, já começa a vender as duas marcas. Então, existe uma diferença grande aí, primeiro, do setor que está sendo comprado, e segundo, se quem está comprando é um fundo ou se é uma empresa do próprio segmento. Vou fazer uma dobradinha, desculpa aqui interromper, já interrompendo. Quando eu falei disso, eu me referi principalmente a empresas de tecnologia. Eu percebo, por exemplo, que a falta de mão de obra estão fazendo com que as empresas optem por comprar outras empresas de tecnologia ao invés de tentar recrutar, formar time, por aí vai, né? Então, não seria específico dos acionistas. Mas quando você se referiu, por exemplo, à questão do prêmio, depois, se você puder comentar um pouquinho o que você está achando desse assunto recente da Stones e da Lynx, que essa questão de prêmio está dando um desconforto aos minoritários, estão questionando o tag along, se eu não me engano, né? Essa questão de minoritário pode ser sempre uma barreira. Deixa eu te fazer um pedido. Antes de você responder do Bruno, que talvez tenha pessoas que não sabem exatamente, né, essas condições, só você explicar um pouco mais das fases, e aí a gente entra nas questões dos obstáculos, dos problemas que podem acontecer no meio do caminho, e a pergunta do Bruno vai ser respondida também. Pode ser, Bruno? Tudo bem? Só para contextualizar? Maravilha. Ô, Cris, você consegue projetar aqueles slides, por favor, das fases? Projetando. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Uma operação de M&A, ela tem algumas fases, né? Em algumas operações, às vezes pela simplicidade ou pela urgência de um lado ou de outro, algumas fases podem ser até puladas, saltadas, vamos dizer assim. Mas a regra geral é que a gente passe por todas essas fases, tá? Nós temos uma fase ali que a gente chama, vamos dizer assim, de atos preparatórios, que é aquela fase inicial, né? As partes começam a namorar, vamos dizer assim, né? Há um interesse no negócio por parte de um investidor, de um concorrente ou de um fundo. Aquela empresa-alvo é procurada ou por uma boutique de M&A, ou por um escritório de advocacia, ou até mesmo diretamente pelo investidor, tá? Essa fase 1 que eu estou falando aqui, que são os atos preparatórios. Se você quiser até passar para o próximo slide, Cris, que já estou falando dele, por favor, pode já caminhar aí. Então, nessa fase dos atos preparatórios, são definidas algumas premissas básicas, né? Premissas de negociação, por exemplo. Geralmente, para o cara já assinar um memorando de entendimento, que a gente chama, o MOU aí, né? Via de regra, já se definiu mais ou menos qual é o critério de avaliação que as partes vão partir. Porque não tem sentido a gente começar um trabalho de M&A que geralmente custa caro para todo mundo envolvido, custa caro para o comprador, que vai contratar escritório de advocacia, vai contratar auditoria financeira, auditoria contábil, escritório de advocacia para fazer uma diligência legal, né? São serviços, muitas vezes, que podem ficar caros, dependendo da operação, do tamanho da companhia que está sendo investigada, né? que está sendo auditada. Né? Só faz sentido avançar para essa segunda fase, ou terceira, ou quarta, se a gente, nessa fase 1 aqui, já começar a definir umas premissas básicas. Premissas de valor, pelo menos o critério básico que vai ser usado. Né? As premissas de negociação. Não, eu só compro se for 100%. Ou seja, se o vendedor não quiser vender 100%, não tem sentido nem começar a conversa. Não, eu quero comprar 30%. Faz sentido? Faz sentido, vamos avançar. Tem investidor que só entra no negócio se ele for majoritário. Ele quer comprar o controle, 50% mais 1. Se o vendedor não quiser vender, não faz sentido nem começar a avançar nisso. Então, aqui nessa fase, já se assina um memorando, ele não é vinculante, geralmente, isso é muito importante, tá? É uma palavrinha que vem lá no documento, se é vinculante ou não vinculante. Se o documento está com essa expressão vinculante, o que quer dizer isso? É que as partes não podem existir lá na frente. Então, o que a gente sempre aconselha nessa fase é que a gente faça um documento não vinculante. Por quê? Porque vocês estão começando a namorar. Você não tem certeza se você quer casar ainda. Tá?
Então, vai ter uma diligência. Você pode ou não concordar com o relatório daquela auditoria. Se o volume das contingências encontradas for muito alto e você não concordar, você não quer que seja descontado do preço ou que vá para uma conta escro um valor que corresponda a 60% do valor da oferta. Então, geralmente, esse documento é não vinculante, tá? Aí nós vamos na fase 2, Cris, pode passar, por favor, que é a fase da diligência, propriamente dita, né? Da due diligence. O que é isso? Geralmente é uma diligência que é feita por um escritório de advocacia que vai fazer a chamada diligência legal. O que é a diligência legal? Esse escritório, que é essa que eu fiz ontem para esse hospital de olhos, tá? Eu peguei uma pessoa da área societária que vasculha todos os documentos societários dele. Então, vou dar um exemplo. Nesse hospital, eles não estavam fazendo aquela ata de reunião anual de sócios para deliberar sobre distribuição de lucro, aprovação das contas do ano anterior. Geralmente, nenhuma empresa de pequeno e médio porte faz essa ata. Mas, numa diligência, a auditoria vai querer fazer a ata. Então, se a gente não tivesse feito isso preventivamente, o que a gente ia ter que fazer? Eu ia ter que lavrar uma ata com data retroativa dos últimos 5 anos, passar para todos os sócios assinarem para apresentar para a auditoria do comprador. Tá? Então, é feita a legal, ela pega a parte societária, ela pega a parte trabalhista, né? Então, é aquilo que eu falei de salário por fora, hora extra que não está sendo paga, jornada de trabalho, equiparação salarial, plano de carga e salário. Ela pega a parte tributária, então, na parte legal, se pega muita questão de ações tributárias, né? Se tem ações tributárias, execuções fiscais contra a empresa. Na parte civil, se tem ações cíveis ajuizadas contra a empresa, ou também que a empresa é credora, né, gente? Porque quando a gente fala aqui de auditoria, nós temos contingência e temos também crédito, né? Muitas vezes a empresa ela tem uma ação em que ela é credora. Ela está executando ali um fornecedor, um cliente que não pagou ela em R$1 milhão, ela sabe que ela vai receber, porque ela já tem uma penhora. Então, isso também é ativo. Tá? Do mesmo jeito que o comprador ele vai querer descontar o que ele achar de ruim, o vendedor ele vai querer adicionar no preço dele, ou então combinar com o comprador o seguinte, olha, quando essa ação sair e o dinheiro entrar na empresa, esse dinheiro é só meu, porque ele se originou de um momento em que apenas eu era dono da empresa. Então, tudo isso é combinado e é delimitado nos contratos. E existe a diligência também contábil e financeira, né? Geralmente é contratada uma auditoria, uma empresa de auditoria. Se for uma empresa muito grande, vai ser uma Big Four. Se for uma empresa média, pode ser uma empresa de auditoria menor, logicamente, até pelo custo, né? Mas é feita uma varredura dos últimos 5 anos na área federal, na área estadual, na área municipal, na área previdenciária. Os balancetes são auditados, as contas bancárias são auditadas, né? Então, ou seja, é feito aí uma análise bem criteriosa. E depois dessa diligência, qual que é o papel do advogado do vendedor, de quem está apoiando o vendedor? É discutir, porque, como eu disse lá no início da nossa conversa, o comprador ele vai querer sempre baixar o preço do seu negócio. O seu advogado, o escritório que está te dando apoio, ele tem que ir para a mesa e discutir e falar, olha, ok, aqui tem realmente 5% do salário por fora. Mas se você pegar o meu histórico dos últimos 5 anos, eu nunca tive uma ação trabalhista. Então, a chance de eu ter uma ação trabalhista nos próximos anos é muito remota. Então, eu não quero que você coloque essa contingência como provável, ela é remota. Então, em vez de ser depositada na conta extra 100% dela, vamos depositar só 30%. E assim, pessoal, é item por item. Então, são verdadeiras guerras, no bom sentido, entre os escritórios do vendedor e do comprador. Logicamente, está todo mundo ali querendo fazer um negócio. Então, não é uma briga jurídica, em que tem um lado e o outro lado, não é esse. Mas você tem que ter alguém te defendendo, né? Para que o seu preço não seja diminuído. Tá? Aí nós vamos para a fase 3, né? Que é a fase de negociação contratual. Nessa fase, pessoal, é que realmente vai ser feito o contrato de investimento, tá? Vai ser feito todas as minutas dos contratos societários que vão entrar em vigor após a operação. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, se é um fundo entrando, ele quer transformar aquela empresa limitada em SA.
Então, já fica como anexo desse contrato de investimento a transformação da empresa limitada em SA. Ela vai ter um acordo de acionista. Tá? Então, o acordo de acionista ele já é redigido desde agora. Por quê? Eu não posso deixar para redigir isso depois que a operação estiver concretizada, porque ele vai ser a vida da empresa. Então, toda a combinação entre comprador e investidor, entre vendedor e comprador, vai ser feita agora e todos os documentos vão ser anexados nesse contrato de investimento para que todo mundo saiba a regra do jogo lá na frente. Esses documentos aqui, gente, são documentos extremamente complexos, tá? E que tem que ter um cuidado muito grande, porque o que passar batido aqui vai estar valendo depois na vida da empresa, tá? A gente vai para a fase 4 depois, que geralmente é uma fase que a gente chama de signing, né? É uma fase de assinatura desse contrato de investimento. Na maioria das operações de M&A, de compra e venda, geralmente tem a fase do signing, que é como se fosse uma fase prévia, ou seja, foi assinado o contrato, mas, via de regra, tem algumas condicionantes que vão ter que ser cumpridas pelo vendedor ainda para o negócio ser sacramentado ou para ele receber o preço. Tá? Às vezes é o quê? Às vezes é o cara que tem uma indústria e a planta não está averbada na matrícula do imóvel. Então, o comprador ele chega e fala, olha, ok, isso é uma condição para o negócio. Você vai ter 6 meses para averbar a construção. Então, lá no closing, que nós vamos ver aqui para frente, você vai ter que me mostrar a construção averbada na matrícula e eu vou te pagar o preço. Tá? Então, pode ter alguma operação que, pela simplicidade dela, não tenha sign, já seja o closing direto, mas geralmente tem essa fase de signing, em que algumas obrigações vão ter que ser feitas após essa fase. Pode passar, por favor, Cris. Que é essa fase, geralmente, do pré-closing. Né? Por exemplo, a transformação de limitada em SA pode ser um precedente, pode ser uma condição precedente. Né? Então, é uma condição precedente para se ter o preço que a empresa se transforme em SA, em sociedade anônima, e que tem um acordo de acionista. Pode ter, por exemplo, uma obtenção de waiver. O que é isso aqui em contratos comerciais? Vou dar aqui um exemplo, de novo, dessa diligência que eu fiz ontem. A clínica lá de Óleos, ela tem 31 contratos com planos de saúde. Dos 31 contratos com plano de saúde, 16 deles tinham uma cláusula que era o seguinte: se a empresa passar por uma transformação no quadro societário, a operadora de plano de saúde pode reincidir aquele contrato. Ou seja, o comprador compra aquela clínica sem prestar atenção nisso. No dia seguinte à operação de aquisição, 16 planos de saúde que trabalham naquele hospital podem suspender a operação com aquele hospital. Então, às vezes, aquilo vai diminuir o faturamento do hospital, da clínica, em 80%. Então, o que tem que ser feito aqui como condição precedente? Nós temos que pegar uma anuência dos 16 planos de saúde falando, olha, eu, Rafael, investidor, estou comprando 30% dessa empresa, ou 50%, ou 70%, e eu quero uma anuência que vocês, operadores de plano, vão continuar a ter o convênio com a nossa empresa, mesmo tendo essa operação. Então, eu tenho que mostrar para o comprador 16 anuências para continuar a operação. Se eu não conseguir as anuências, isso pode ser uma condição precedente ou que cause uma diminuição no preço ou até mesmo uma desistência do comprador. Tá bom? Aí nós vamos para a fase 6, que é a fase do closing. Então, ou seja, as obrigações foram cumpridas, vai haver ali uma assinatura de um novo documento ou de algum aditivo que tenha ficado para trás, e naquele momento é feito uma TED, né? Então, é uma fase da operação em que a gente está na mesa, todas as partes, eles assinam, se estoura o champanhe, todo mundo comemora, se liga para o gerente do banco, se faz a TED, e o vendedor fica realmente esperando o ok do gerente, numa mesa de reunião, falar, a TED caiu, está concretizada a operação. Entendeu? Então, nessa hora, geralmente, há a transferência bancária, seja para a conta dos acionistas fundadores, o que vai para a escrow já vai para a escrow também naquele mesmo momento, o contrato de escrow já está assinado, o banco já está avisado. Então, é tudo feito no mesmo momento. Tá? E depois pode ter uma fase de pós-closing. Né? Você pode ter a fase de registro, né? Você pode ter, às vezes, aqui o acompanhamento. Tá? Você pode ter um ajuste de preço. Né? Às vezes, existe uma operação
em que o cara pagou 10 milhões na empresa, só que ele combinou o seguinte, está lá no contrato, olha, se o meu EBITDA do ano que vem for superior a 20% ao EBITDA desse ano, você me paga mais 10% do preço. Aí é um ajuste de preço que está combinado mediante algum evento, seja um evento econômico, financeiro, seja a abertura de uma nova filial que estava para ser aberta. Então, você cria aqui um mecanismo que vai gerar um gatilho para o pagamento adicional. Tá? Rafael, você me fez lembrar aqui de um caso de um cliente nosso, né, que vendeu uma parte da empresa para um fundo, mas a família queria continuar majoritária. O problema é que eles criaram aí as regras, né, linkando com o EBITDA, e por conta de uma situação de mercado, de crise, uns anos atrás, eles acabaram perdendo a posição de majoritários para o fundo. Não, isso é muito comum, gente. Realmente, eu que trabalho muito com M&A, existe uma diferença muito grande quando você trabalha, na maioria dos casos, né? Não é regra geral, não me levem a mal, mas quando você trabalha com um fundo de investimento, como investidor, eles são muito agressivos financeiramente, né? Então, você tem que ter muita atenção nos contratos, não quer dizer que você não tem que ter essa atenção quando é um concorrente estratégico, não quer dizer isso, mas os fundos são muito agressivos, né? Então, você tem que ficar muito vivo com regras de diluição, né? Porque os caras têm muito dinheiro no caixa. Então, se você não controla a forma de diluição, o cara compra 30% da empresa hoje, mês que vem ele faz um aporte de 50 milhões e os seus 70 que você tinha virou pó, né? Eu peguei uma operação no Amapá uma vez, eu entrei já com caldo entornado, em que lá o acordo de acionista não criou regras de diluição. Então, os chineses compraram uma siderúrgica no Amapá, compraram uma parte minoritária, um mês depois fizeram um aporte agressivo e tornou pó o percentual dos fundadores. Isso foi com arbitragem, mas o documento foi muito mal elaborado. Então, a chance dos fundadores perderem aquela arbitragem era enorme, porque houve uma falha lá no acordo de acionista. Então, vamos lá, a fase de negociar, de brigar, de discutir, na fase de negociação, gente. Não adianta depois chorar o leite derramado. Você tem aqui realmente, você não pode se iludir com o valor, ou vai gerar algumas dezenas de milhões no meu bolso. Você tem que se preocupar bastante aqui no momento da negociação, porque é ela que vai ditar todo o ritmo depois. Tá? E exaurir a negociação, né? E muitas vezes, por que é importante você ter lá um advogado discutindo ou o assessor financeiro discutindo por você? Porque muitas vezes você vai continuar sócio daquela pessoa, do comprador. Então, se você que é ali o acionista já se desgasta naquela relação, você já entra para uma sociedade já comprometido às vezes. Né? Você ficou 6 meses discutindo ali, brigando. Então, às vezes, vale a pena você contratar uma boutique de M&A para brigar por você, para você não se dispor para o seu futuro sócio. É mais ou menos por aí. Obrigado, Cris, pelos slides aí. De nada. Muito bem, gente, vamos avançar aí para esses últimos 15 minutinhos. Queria abrir para vocês fazerem perguntas. Acho que é bem legal, né, que vocês perguntem para o Rafael aquilo que talvez tenha um pouco, que seja uma preocupação que vocês tenham, né? Eu mandei o convite, Rafael, para um cliente nosso de transportadora, e ele respondeu assim: o nosso DNA é 0 para M&A, né? Querendo dizer o seguinte, que eles não querem ter sócio, né, na empresa. Enfim, acho que esse é um tema, né? Você tem que pensar... Na verdade, quando você me falou dos setores, eu esqueci de citar o setor de logística e transporte. É um dos setores também que está sendo mais procurado, esse setor, entendeu? Está havendo uma consolidação grande também. As empresas grandes estão comprando as menores e está ocorrendo um movimento também interessante de fusão, né? De 2 empresas do setor se juntarem e formarem um grupo maior, justamente para competir com as gigantes, né? Esse é um setor que está bem agressivo aí nas operações. A gente está com 2 operações aqui hoje em Minas do setor de logística. Eu imagino que isso exige assim, muita maturidade por parte, né, dos sócios para um novo modelo, né, de gestão, de tomada de decisão. Não, com certeza não é uma decisão fácil, mas são oportunidades que vão, né, produzir aí
inúmeras recompensas, por isso que tem que se pensar bem, se preparar bem para isso, né? E ao cenário de cada um, né, Lorena? Porque, vamos lá, às vezes você tem aquele empresário ali que montou o seu negócio há 40 anos, ele já está ali na faixa dos 65 anos, 70 anos, e ele não tem na família ou dentro da empresa um sucessor. Então, ele começa a pensar, peraí, chegou a hora de eu descansar, chegou a hora de eu diminuir o ritmo, mas eu não tenho um sucessor. Então, muitas vezes, o melhor caminho, se você não vai profissionalizar a empresa e trazer um executivo de fora para tocar o seu negócio e ficar só num conselho, vendo de cima, né, fazendo a governança da empresa ali de cima, às vezes você pode trazer um investidor que vai entrar com sangue no olho, né, vai manter a musculatura do seu negócio, vai te dar condição de você se afastar um pouco daquele batidão, né? Você continua como acionista ali recebendo a sua distribuição de lucro, distribuição de dividendos. Se você trabalhar, você tem um prolabore também, mas é uma chance também de você ter uma vida mais tranquila. Então, tudo também tem a ver com o momento de cada empresário, né? Se tem um sucessor, né? Ou então, se o negócio dele, se ele percebe, tem alguns setores que não tem mais espaço para o pequeno, né? Aqui em Minas, por exemplo, em Belo Horizonte, para dar um exemplo, não tem mais espaço para aquela drogaria de bairro, sabe? Aquela do farmacêutico lá. As grandes redes, você tem uma rede que tem 250 farmácias, a outra rede tem 120, a outra tem 75. Então, aquele farmacêutico de bairro, que era quase que o médico do bairro, ele não sobrevive mais, né? Então, ou seja, é um setor que não adianta. Ele não vai, como é que ele vai competir no preço dele com uma grande rede que compra carretas cheias de medicamentos, de produtos, que tem um mix, né, que é muito mais que uma farmácia, é quase que um mini supermercado. O cara vai lá, compra pão, compra suco, compra sorvete, compra chocolate, biscoito, né? Como é que ele vai competir? Não tem como, né? Então, tem alguns setores que não é questão de sucessão, não é questão de estar precisando de dinheiro, é questão assim, de sobrevivência. Ou eu vendo, ou eu estou fora. É melhor eu dar meu ponto aqui para essa rede e voltar com algum no bolso. Escola, eu estou vendo muita operação de escola, né? Escola é um setor que está sofrendo muito. Na pandemia, a inadimplência de escola está sendo absurda, né? Então, ontem eu recebi uma escola do interior aqui. Eu recebi a dona da escola e o investidor. Qual foi a proposta do investidor para ela? Cara, é o aluguel. Eu não pago nada no seu negócio, nada, R$0. Eu te pago um aluguel de 45 mil por 10 anos. Mas eu não pago R$1 no seu negócio. Porque hoje ele dá prejuízo, o negócio dela dá prejuízo, está no vermelho. E ela topou avançar na negociação. E realmente ela tem razão, porque cada dia que ela passa no negócio dela, ela fica devendo alguns reais a mais. Se ela for para casa, pelo menos ela vai ter 45 mil de aluguel, entendeu? Então é questão de sobrevivência. Então, acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. É o momento de cada empresário, né? Eu acho que se você tratar a governança bem, e vocês aí da Rola, vocês estão junto com a Fundação Dom Cabral, né, que é um modelo de gestão, é um modelo de governança, se vocês tratam a governança com clareza, com transparência, é totalmente possível você ter um sócio, mesmo que fique claro qual que é o papel daquele acionista, do acionista A, do acionista B, né? Se o acionista vai estar só no conselho, você também vai estar trabalhando na empresa, né? Tudo isso pode ficar claro em regras de governança, né? Em protocolos das empresas, em manual de condutas, em acordos de cotistas. Então, eu acho que isso realmente é um desafio para muitos empresários, mas é uma realidade que a gente tem que conviver com ela, né? Muito bom. E aí, pessoal, perguntas? Bruno, posso fazer uma pergunta? Pode, vai lá, Soraya. Com certeza, uma curiosidade que todo empresário tem, tá? É qual o custo quando você contrata uma boutique de M&A, quando você contrata um escritório para dar o auxílio? Como é esse custo? É um pagamento mensal? É um pagamento percentual? Como funciona isso? Tá, vou te falar de dois setores diferentes. A boutique de M&A, que é aquela que a Lorena perguntou, como que eu posso levar o meu negócio para uma venda? Eu falei, procura uma boutique de M&A ou um escritório que faça intermediação. Quando é uma empresa que faz a intermediação, ela vai achar o comprador para você, eles vão te cobrar um percentual sobre a operação. Tá? Esse percentual varia de 1% a 5%. Entendeu?
Lógico que tem aí 0,5% ou 10%, se for um negócio muito pequeno. Quanto maior o tamanho do negócio, menor é o percentual. Via de regra, o percentual é 5%. Tá? Mas se forem operações muito altas, esse percentual vai caindo. O escritório de advocacia não te cobra percentual. Ele te cobra um valor fechado de acordo com mais ou menos o tamanho da operação. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei quando uma empresa me procura, na hora que ele fala assim, olha, eu faturo 30 milhões, eu faturo 100 milhões. Você sabe, né? Você que é empresário, e a maioria que o tamanho da broca aumenta de acordo com o tamanho da empresa. Geralmente é assim, quanto maior, mais problema tem e mais problemática vai ser a operação, porque mais cuidadosa ela vai ser. Né? Quanto menor a operação, mais simples é a operação. Geralmente é assim. Né? Então, o escritório de advocacia, ele te cobra um preço pela operação, e geralmente é dividido por fase, né? Porque, igual eu mostrei aqui, às vezes você pode começar um namoro para assinar um memorando, você vai contratar o escritório para acompanhar a sua diligência, sua auditoria, e a operação vai terminar ali. Então, não adianta você pagar pela operação toda. O melhor que você faz é trabalhar por fase, porque se a operação não chegar até o final, você pagou até a fase 2. Entendeu? Então, por exemplo, geralmente eu trabalho por fase. De acordo com o que vai ter no andamento, a gente vai tendo um valor de honorário fixo já, entendeu? Mas não é sobre o percentual do negócio. Quem vai te cobrar percentual é quem está fazendo a intermediação. Obrigada. Por nada. Mais algum ponto, pessoal? Alguma dúvida mais, gente? Bruno falou um pouquinho sobre a questão dos direitos do minoritário, né, Bruno? Um ponto que eu queria falar que eu acho que é muito importante, gente, que o pessoal às vezes deixa para ver no final, é o impacto tributário numa venda do negócio. Né? Nós temos uma tributação muito alta sobre a operação de venda. Tá? Então, só para dar uma noção para vocês, se o sócio é uma pessoa física, tá? Os acionistas são pessoas físicas, a tributação que vai ocorrer, ela vai de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital, pessoal? É a diferença entre o valor do capital social e o valor da operação. Então, vou dar um exemplo concreto. Você está vendendo seu negócio por 30 milhões e seu capital social é 500 mil. O ganho de capital é 29 milhões e 500 mil. Tá? Então, essa base de cálculo é que vai incidir o tributo numa escala progressiva, numa tabela progressiva. Então, você vai tomar, em média, aí, mais ou menos, uns 20% nessa tabela progressiva sobre os 29 milhões. Então, ou seja, o cara está vendendo, está fazendo a operação e fala, pô, vou botar 29 milhões e 500 no bolso. Não, você não vai botar 29 milhões e 500 no bolso. Você vai ter, no mínimo, 5 milhões e 800 de tributo que você vai entregar para o fisco federal. Tá? Então, você vai receber 24 alguma coisa. Então, quando aqui a Elisete perguntou aqui sobre a questão de uma análise prévia, talvez uma análise prévia que pode ser feita e cuidada é justamente você tentar fazer um trabalho prévio na sua empresa para diminuir o ganho de capital. Tá? Muitas vezes você consegue fazer algumas coisas contábeis listas para tentar aumentar o seu capital social, para você reduzir esse ganho lá na frente. Ou então, você já estruturar um planejamento tributário para que na hora que o seu investidor chegar, você apresente para ele qual que é a estrutura de operação que você deseja fazer, porque ela vai te dar um ganho tributário. Um exemplo grosseiro aqui, só para a gente terminar e não passar muito tempo. O cara que às vezes tem uma... Vou pegar o exemplo do hospital de novo aqui, só para a gente manter o mesmo exemplo. O acionista ele tem um hospital, inclusive o imóvel é dele. Tá? Ele vai ter uma tributação menor se ele vender um imóvel por uma empresa imobiliária e vender o negócio hospital. Então, é como se ele vendesse dois ativos para o investidor. Ele vende as cotas por X milhões e vende o hospital imóvel por Y. No total, ele vai ter uma tributação muito menor que simplesmente vender as cotas todas se fosse tudo num negócio só. Então, às vezes, eu preparo previamente o negócio do empresário para que, na hora da venda, ocorra isso, entendeu? É feita uma operação prévia para que ele possa vender o imóvel de forma separada, porque a tributação de venda de imóvel é 6,7%.
ao invés dos 22,5% que ele tomaria nas cotas. Entendeu? Então, é uma diferença bem grande. Na operação de 30 milhões que eu falei, se ele conseguir vender o prédio por 10, ele paga 6,7 ao invés de pagar 20%. Ou seja, ele paga 670 mil ao invés de pagar 2 milhões. Só aí é 1.330.000 que ele economiza. Oi, Lorena, obrigado pela oportunidade. Só para complementar, isso na pessoa física você falou, né? E se ele tem uma holding, fica em torno de quanto isso? E aí a pergunta que eu tinha feito anterior é sobre essa discussão que está tendo da Stones e da Lynx sobre a briga do acordo de acionista deles, a multa e tal. Tá, a questão da tributação aí da pessoa jurídica, eu ia falar, me esqueci, até você me lembrar, que eu falei da pessoa física, né? Se você tem uma hold, por exemplo, que é sócia da empresa, né, e quem está vendendo as cotas é a hold, é uma hold de participação, uma empresa que é dona das cotas, a tributação é de 34%. Ela é muito mais alta. Então, vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um negócio X aí, e você passa pela sua cabeça, e não, eu quero vender um negócio. Nem que seja 30%, eu quero vender 30%. O que você pode fazer desde agora? Você faz uma devolução do capital da hold para a pessoa física de 30%, você mantém a hold com 70% e fica na pessoa física com 30%. Quando o investidor chegar, você vai vender pela pessoa física aqueles 30%. Tá? Se você, aí fica um adendo, o quanto antes você fizer isso, melhor. Porque se você faz isso em cima da hora, o fisco federal pode falar, olha, você tirou as cotas da pessoa jurídica para a física só para pagar menos imposto. Você fez isso para fraudar. Foi simplesmente para pagar menos imposto. Então, o quanto antes fizer, melhor. Tá? Sobre a questão dos minoritários, eu falei um pouquinho lá atrás, é uma coisa que tem que se preocupar muito, né? Porque às vezes tem uma empresa, hospital, de novo, acontece muito isso, né? Às vezes você tem 2 sócios que têm 80% e os outros 20% estão diluídos em 20 médicos. E você tem cada médico com 1%. E aí aparece lá uma XP da vida e fala, ela procura o doutor Mário, o doutor José, que tem 80%, e fala, gente, eu queria comprar o hospital de vocês. E eu quero comprar 100%. Aí, o doutor Rafael lá, que tem 1%, chega e fala assim, não, mas eu não quero vender, não. Aí a XP fala, ô fulano, mas vocês têm 80% aí, tem um cara lá que 1% está embarreirando a operação. Como é que é isso? Se o acordo de acionista não estiver preparado para poder obrigar o doutor Rafael com 1% a vender as cotas dele, isso pode se tornar um problema para a venda. Por quê? Porque o investidor, ele não quer ter um problema societário lá de cara. Então, se aquele minoritário, seja o doutor Rafael, seja o doutor Rafael e a dona Maria junto, ou seja, o Rafael e mais 4, tem 5% do negócio, baterem o pé que não querem vender, a XP, que é o fundo, vai falar assim, olha, obrigado aí, doutor Mário, doutor José, mas eu vou procurar um concorrente ali, porque eu não quero já comprar um negócio que já tem um litígio societário. Então, o acordo de acionista, ele pode ter uma cláusula que chama drag along, que você mencionou aí, se eu não me engano, que é o seguinte, se os majoritários quiserem vender o negócio, eles têm 80% do negócio, eles podem obrigar os minoritários a venderem. Então, o doutor Rafael, eu não posso travar o negócio dos demais por eu ter 1%, por eu ter 5%. Eu sou obrigado a efetivar a venda junto com os demais, entendeu? Então, toda acordo de acionistas que a gente monta tem as regras que vão proteger a empresa do minoritário, mas tem também o lado contrário, né? O doutor Mário e o doutor José, que tem 80%, eles vão dizer que a XP chegue lá e queira comprar os 80% dele, e depois a XP quer aportar um valor para diluir 1% deles para pó. Eles também têm que ser protegidos. Aí é o tag along, é o contrário. O que é o tag along? Doutor José e o doutor Mário têm 80%. A XP procura eles para comprar, os minoritários que têm os 20%, eles obrigam a XP a comprar a parte deles também, porque eles querem sair juntos, eles não querem ficar lá, porque eles sabem que eles não vão ter mais a mesma relação que eles tinham lá com os outros dois. Então, eles também querem sair recebendo pelas cotas dele o mesmo valor que os majoritários receberam. Então, essas regras, elas protegem tanto os minoritários, tá? Quanto também os majoritários. É pobre da enchida da Francisco, ou seja, é uma proteção para todo mundo, entendeu? Então, isso é trabalhado nos acordos de acionistas. Tem uma pergunta da Inisete aqui, só para terminar, Lorena, já passamos o tempo aqui, eu acho que em 15 minutos, né? Se a minha empresa efetua essa estruturação e preparação para M&A,
sim, a gente trabalha com isso, é o caso aqui do hospital que eu estou comentando, ele está prestes a entrar justamente numa operação, o interesse dele é entrar com a XP, porque a XP já mostrou o interesse na empresa dele, e a gente está preparando ele há 3 meses para entrar nessa operação com regras de governança mais estabelecidas, com essas regras de drag along, tag along já escritas, com uma auditoria tributária já pronta, auditoria trabalhista, e vamos arrumar a casa naquilo que dá tempo, né? Tem algumas questões, como eu disse, que nós não vamos resolver, mas pelo menos ele já entra no jogo sabendo que aquilo vai aparecer na frente. Muito bom. Eu acho que eu posso colocar no chat aqui, se a Lorena permitir, o meu contato, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida aqui, pode me procurar. Eu vou colocar o meu e-mail aqui também, porque talvez não tenha tido tempo de responder todas as dúvidas. E vocês fiquem à vontade de mandar ou por WhatsApp ou por e-mail, e eu respondo assim que for possível. Tá? A Lorena também aí, a Cris, a gente tem contato constante, então falar com elas, está falando com a gente e vice-versa. Então, podem contactá-las aí também, que elas passam qualquer tipo de dúvida, de questionamento que vocês tenham. Rafael, obrigada. Obrigada por trazer para nós esse conteúdo de uma maneira assim tão fácil de compreender. Pelo menos eu acho que todo mundo aqui conseguiu entender algumas questões-chave. Claro que tem questões que são mais complexas, mas a maioria das questões ficou muito simples, dessa maneira como você explanou aqui, né? Como sempre, excelente na sua forma de ensinar e de compartilhar, viu? Muito obrigada. E obrigada a todos. Bruno, Cláudio, Sr. Carlos, Soraya, Anisete, Iron, Rafael, Manuel, Jorge, todos vocês, muito obrigada por terem estado conosco, pela confiança. Nós gravamos esse nosso webinar para a gente disponibilizar para alguns clientes que não puderam estar aqui, mas que pediram. Tá, Rafael? Se você nos autorizar, a gente mandar o link, né? Fica à vontade. Para alguns desses clientes. E nos colocar à disposição de vocês, tá bem? Se vocês quiserem apoio nesta questão ou em outros temas correlatos, por favor, nos contactem aí, será um prazer estar com vocês, tá bom?